Em novembro de 2024, fui entrevistado para um maravilhoso podcast da NPR chamado Living on Earth, sobre meu último livro de divulgação científica sobre céus alienígenas. Durante a preparação para o programa, um dos produtores me fez uma pergunta tão deceptivamente simples, tão maravilhosamente sucinta e que veio de uma direção tão inesperada que fiquei imediatamente fascinado. A pergunta era: você pode beber os anéis de Saturno? Depois de uma pausa para saborear a questão, respondi com uma das minhas respostas favoritas como cientista e comunicador científico. Eu não sei, mas vou tentar descobrir, e foi exatamente isso que eu fiz. Para minha alegria, a resposta matizada que encontrei é outra das minhas favoritas. Sim, mas não. Mais ou menos. Depende. Adoro esse tipo de resposta porque ela surge quando a ciência por trás de uma pergunta aparentemente fácil é muito complexa. Os anéis de Saturno foram provavelmente vistos pela primeira vez por Galileu em 1610. Seu telescópio era de baixa qualidade em comparação com os equipamentos modernos. Através de suas lentes, tudo que ele conseguiu ver foram 2 borrões, um de cada lado da face visível do planeta. Ele o chamou de orelhas de Saturno. Só algumas décadas depois, os astrônomos perceberam que essas orelhas eram na verdade um anel que circundava o planeta. Muitas coisas ainda não estavam claras, mas uma coisa era certa: o anel não podia ser sólido. A velocidade com que um objeto orbita um planeta depende de sua distância desse mundo, e o anel de Saturno era tão largo que a borda interna orbitaria muito mais rapidamente do que sua borda externa, o que faria qualquer coisa sólida se desintegrar. Os astrônomos propuseram diversas ideias diferentes para sua estrutura, incluindo uma série de anéis sólidos ou até mesmo um líquido. Só na metade do século XIX, o grande físico escocês James Clerk Maxwell provou que nenhuma dessas ideias seria estável, e em vez disso, propôs o que sabemos ser verdade hoje. A estrutura ao redor de Saturno era feita de inúmeras pequenas partículas, muito pequenas para serem vistas individualmente da Terra. Além disso, esses pequenos objetos não formam apenas um anel, mas vários, e esses anéis principais são designados por letras na ordem de sua descoberta. O anel A é o anel brilhante mais externo. Logo dentro dele está o anel B, brilhante e largo, que contém a maior parte da massa de todo o sistema de anéis. Internamente a ele está o anel C mais escuro, que leva ao anel D tênue, que se estende quase até a atmosfera superior de Saturno. No total, esses anéis se estendem por quase 275 mil quilômetros, 2/3 da distância Terra-Lua. Apesar de sua imensa extensão, os anéis são quase impossivelmente finos, em muitos lugares com apenas cerca de 10 metros de espessura. Vistos exatamente de perfil, eles parecem uma linha estreita cortando o planeta. Mas do que eles são feitos? Observações ao longo dos séculos revelaram que o principal constituinte dos anéis é surpreendentemente simples: gelo de água. O bom e velho H2O congelado é extremamente comum no sistema solar externo e constitui a maior parte de muitas luas e outros corpos pequenos lá. Observações in situ realizadas pela espaçonave Cassini, que orbitou Saturno por mais de uma dúzia de anos, mostraram que em alguns lugares os anéis eram feitos de gelo de água quase perfeitamente puro. Melhor ainda, a maioria das partículas dos anéis tem alguns centímetros de diâmetro, ou menos, o tamanho de cubos de gelo, então eles já estão convenientemente embalados. Parece ótimo! Tudo o que você precisa fazer é pegar alguns pedaços, aquecê-los muito e tomar um gole agradável e refrescante. Mas não tão rápido. É aqui que fica mais complicado. Os espectros dos anéis também mostram que eles não são feitos de gelo absolutamente puro. Há outro material nos anéis e, embora estejamos falando tipicamente de uma contaminação de menos de 1% em massa, não é claro o que é essa substância. A melhor suposição dos cientistas é que ela vem dos impactos por micrometeoritos, pequenas partículas que circundam o sistema solar externo. Esse material, portanto, provavelmente é composto por silicatos ou metais abundantes, como o ferro. Nenhum desses irá te prejudicar, embora a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos recomende não mais do que 0,3 mg de ferro por litro de água potável. É melhor passar um ímã na sua água dos anéis antes de beber, e você provavelmente deve filtrar quaisquer sedimentos de silicato enquanto estiver nisso. Por outro lado, os espectros dos anéis também sugerem a presença de alguns contaminantes à base de carbono desconhecidos. Um provável candidato seriam moléculas orgânicas complexas chamadas compostos aromáticos policíclicos, ou pHs, que são relativamente prevalentes no espaço. Muitas estrelas gigantes expelem ventos cheios de pHs quando morrem. Uma molécula comumente presente em pHs é cianonaftaleno, considerado carcinogênico. É melhor ser cauteloso e evitar.
evitar esses contaminantes potenciais, escolhendo seus anéis cuidadosamente. A abundância de gelo de água é maior nos anéis A externo e B médio, por exemplo, enquanto os anéis C e D parecem ser os mais contaminados. Portanto, de maneira geral, provavelmente seria melhor optar pelos gelos de A ou B, enquanto ignora C e D completamente. Também pode haver outros gelos nos anéis, incluindo metano congelado e dióxido de carbono. O metano deve borbulhar quando o gelo for liquefeito, e claro, o CO2 é o que torna as bebidas carbonatadas efervescentes. Isso poderia realmente adicionar um toque divertido a beber dos anéis. Há outros anéis também, além dos principais que já mencionamos. Por exemplo, a lua gelada de Saturno, Encélado, possui dezenas de geysers que lançam água líquida de seu interior para o espaço. Esse material forma um anel tênue e difuso que, novamente, é principalmente gelo de água, mas também contém pequenas quantidades de silicatos e amônia nociva, então eu não recomendaria. Ainda assim, no geral, parece que, se cuidadosamente selecionados e limpos, os anéis de Saturno são, de fato, potáveis. Quanta água existe nos anéis, então? A massa total dos anéis é de cerca de 1,5 vezes 10 elevado a 19 kg, o que, corrigindo para a densidade do gelo e a remoção dos contaminantes, deve produzir cerca de 10 quintilhões de litros de água, o suficiente para manter todos os humanos na Terra bem hidratados por mais de 1 milhão de anos. Eventualmente, quando e se os humanos começarem a percorrer as vias interplanetárias, eles precisarão de fontes extraterrestres de água, porque transportá-la da Terra é difícil e caro. Os anéis de Saturno podem um dia se tornar uma parada popular. E, ó meu Deus, que vista os visitantes teriam enquanto abastecessem! Meus agradecimentos à minha amiga e astrônoma de planetas gigantes do Sistema Solar Externo, Heidi Hamel, por sua ajuda com este artigo, e a El Wilson por me fazer essa pergunta fantástica. E se você quer ficar por dentro de tudo o que importa, que tal explorar mais sobre o que estamos compartilhando? Na descrição deste vídeo você encontrará recursos adicionais que vão enriquecer sua compreensão do assunto. Aqui, nosso compromisso vai além de informar. Diariamente, trazemos histórias que realmente importam, seja nos bastidores da tecnologia, nos movimentos culturais ou nos fatos globais que estão moldando o futuro. Se você acredita que estar bem informado é essencial para entender o mundo, este é o momento de se juntar a nós. Com apenas 2 cliques, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Assim, você garante acesso a análises profundas, contextos únicos e uma visão mais ampla dos acontecimentos. Não deixe que informações cruciais passem despercebidas. Clique agora, faça parte da nossa comunidade e venha decifrar com a gente o impacto das notícias no futuro que estamos construindo juntos.